Gente, então o assunto é esse aí, ó, ponte de Wheatstone. Basicamente, o estudo da ponte de Wheatstone em corrente contínua. Tá? Antes de começar a nossa parte propriamente dita aqui, eu vou fazer uma pergunta. O que vocês sabem sobre ponte de Wheatstone? Eu sei que já foi dado, os professores já deram isso para vocês. O que vocês absorveram, o que está ainda fixo na mente de vocês sobre ponte de Wheatstone? Eu gostaria que vocês me falassem para me orientar no que a gente vai colocar aqui. Alguém falaria? Professor, a única palavra que eu lembro era equilíbrio. Era a única palavra que eu lembro sobre o ponto de Wheatstone. A palavra equilíbrio, né? Então, o que ficou é isso, equilíbrio. Tá? Então, é um circuito que o equilíbrio é uma coisa que, digamos assim, importante, básico, né? Mais alguém que falaria alguma coisa? Gente, eu já falei, vocês podem errar à vontade, né? Até eu posso, né, Chico? Ô, a gente erra toda hora. É, dizem que a gente peca 900 vezes por dia, né? Isso é quando você abre os olhos. Alguém falaria mais alguma coisa, gente? Isso tudo? Vocês estão falando muito, eu só não estou ouvindo. Bem, então vamos lá. Já que vocês estão tímidos hoje, né? Ari, tem que falar com o pessoal aí que eles têm que falar, mas tem que abrir o microfone, porque senão eles falam assim e a gente não escuta. Exatamente, né? Talvez esteja falando e a gente achando que está calado, né? Gente, esse desenho que eu pus aqui para vocês, ilustrativo, né, mostra claramente o que é ponte de Wheatstone. O que é ponte, né? Uma ponte, genericamente, ela interliga duas margens de um rio, né, digamos. Ponte é rio, né? Se não é rio, é viaduto. Então, veja bem, nós temos aqui um lado do rio, o outro lado, quer dizer, uma margem, outra margem, e fizemos a conexão entre as duas margens. Aí o Zé Mané aqui, ó, vai ter que atravessar. No caso da área elétrica, né, só para ficar mais bonitinho, eu coloquei uma ponte de resistores, e o cara não estava muito seguro, não, tanto que o outro teve que empurrar, né, tá certo? Conceitualmente, gente, é isso. Olha. Nós temos dois circuitos, digamos, duas margens de um lado, dos dois lados de um rio. Né? Por uma margem passa uma corrente. Então, seria, digamos, essa malha aqui. Ó. Pela outra margem está passando uma corrente elétrica. Certo? A ponte é a conexão entre as duas margens. Então, se você tem aqui uma margem por onde passa a corrente, aqui do outro lado a mesma coisa, se você fazer conexão desse lado até esse outro lado, você está fazendo uma ponte. Ponte, para nós, é uma conexão entre dois pontos. Né? E aqui está um exemplo típico, né? É uma ponte de resistores, por cada braço passa uma corrente. Se você fizer uma conexão de um lado para o outro, a corrente deixa de passar só por um braço, ela tem condição de passar de um braço para o outro ou do outro para um. Entende? Quando você faz essa conexão, a corrente, por exemplo, que estava vindo por aqui, ó, ela pode vir também por aqui ó, e para o outro braço. Ou também, da mesma forma, a corrente que está descendo aqui, ela pode sofrer, digamos assim, um desvio e ir para o outro lado. Tá certo? Então, a ponte favorece ou viabiliza isso. É você estar de um lado, ou a corrente está passando no ponto de um circuito e passa a poder passar para o outro lado. Né? Isso é ponte. Né? E a ponte, ela pode, no caso da eletrônica, da eletricidade, ela pode ser constituída de vários tipos de elementos. Ela pode ser, por exemplo, constituída só por resistores, que é o caso desse aqui. Ela pode ser constituída por exemplo, dispositivos semicondutores, né? Por exemplo, diodos. Pode ter ponte com 4 diodos, tá certo? A corrente pode passar por ela, né, pelo caminho, dependendo da polarização desses diodos.
né? É comum, vocês vão ver com bastante detalhes, lá na eletrônica analógica do segundo ano, uma ponte chamada ponte retificadora. Ela tem a função de promover a circulação do braço, né, desse braço aqui por onde vai passar, na ponte propriamente dita, de uma corrente só num sentido. Né? E tem vários outros tipos de ponte. E elas podem ser alimentadas tanto por corrente contínua, que é o caso dessa aqui, ó, liguei uma fonte de tensão contínua, quanto por corrente alternada. E, dependendo dos elementos que você utilizar nesses braços dela aqui, ou nas margens do rio, né, no sentido figurado, você tem tipos de aplicações diferentes. Por exemplo, no segundo ano, na disciplina de circuitos elétricos, vocês vão pegar uma ponte lá e vão ligar aqui na entrada uma tensão alternada. E nos braços aqui, vocês vão colocar elementos reativos, isto é, indutores, capacitores e tal. E o que vocês vão aprender lá? A medir as características daquele componente. A ponte vai ser usada para promover esse tipo de coisa. Ela vai ser usada como elemento de medição. Você vai medir os parâmetros desses elementos reativos. Por exemplo, se for capacitor, vocês vão medir a capacitância. Se for indutor, vocês vão medir a indutância. Então, a ponte é usada para isso. Ela pode ser usada para isso, para promover medidas de elementos passivos. No terceiro ano, vocês vão ver uma faixa de aplicação muito extensa dela, que no processo de medições de temperatura, por exemplo, de pressão, de iluminação, ela é usada para isso, muito usada para isso. Nestes casos, os elementos que vocês vão colocar aqui estão relacionados com os sensores que vão promover aquelas medidas. Por exemplo, se você for medir iluminação, é importante você usar sensor que seja, dispositivo que seja sensível à luz. No caso, vocês já viram, nós temos, por exemplo, o LDR, mas podem ser outros tipos de dispositivos sensíveis à luz. Desde que seja sensível à luz, você pode colocar ele aqui num dos braços da ponte, em função da ação que nós vamos ver aqui da ponte daqui a pouco, você vai conseguir efetuar alguma coisa, ou medir a própria iluminação, isto é, a quantidade de luz, ou produzir acionamentos com bastante precisão, né, através desse processo, quer dizer, acionamento em função da aplicação ou não de luz, né, no ambiente, por exemplo. Você pode usar a ponte, que é muito usado, por exemplo, em balança, né, qualquer tipo de balança de supermercado, balança que mede pesos de ferramentas, etc. Né? Aí, nesse caso, você vai usar um sensor que seja que se modifique as características em função do peso, né? Isto é, da força exercida sobre ele. No fundo, ele vai medir a força e vai haver uma conversão para medida de peso, né? Quilograma-força, por exemplo. Né? É um caso de física aí, desculpe estar entrando na área de física, eu não sou físico não, mas é isso, você vai medir peso, né? Usando, por exemplo, uma célula chamada célula de pressão, né? É o strain gauge, é um resistor, basicamente é um resistor que, quando você pressiona algo sobre ele e tenta deformá-lo, ele varia a sua resistência ômica. Né? Então, você tem um resistor que vai variar. Na ponte, né, um resistor que vai variar a sua resistência quando submetido a uma ação física, né, de pressão. A balança tem balança com um strain gauge, com 2, até 4, normalmente 4 strain gauge. Isso é um assunto que vocês vão ver com bastante detalhe lá no terceiro ano. Agora, antes de querer entender isso, o que é um strain gauge, né? Como é que funciona um strain gauge? Deixa lá para o terceiro ano. O que importa para nós é a ação básica da ponte, especificamente corrente contínua. Tá? Nós vamos fazer uma prática aqui para vocês entenderem como se processa isso e verificar uma característica extremamente importante da ponte, que é a independência dela com relação à tensão aplicada.
vocês vão ver que não importa o valor da tensão aplicada, você vai ter um produto final aqui entre os extremos da ponte, que não depende dela, depende da relação entre os resistores, tá certo? Então, em função dos valores dos resistores e não da fonte, você tem um valor de tensão. E um detalhe importante, ela é muito sensível. Pequenas variações nos resistores promovem variações visíveis aqui na relação entre eles, de forma que, além da sensibilidade, nós vamos ter também uma precisão. Tá? O professor lá da teoria deve ter mostrado para vocês o seguinte, que para que, aliás, antes, desculpe, no caso da ponte de Wheatstone, o que eu falei agora, gente, é ponte genérica, né? A ponte de Wheatstone está mais ligada ao que o nosso amigo falou aí, ao equilíbrio. O que é equilíbrio? A gente diz que a ponte está equilibrada quando o potencial de um lado dela é igual ao potencial do outro lado. Isto é, se você medir a tensão, por exemplo, entre o ponto A e o ponto B, vai dar zero. Isso é chamado de ponte equilibrada, a ponte que permite, que está trabalhando nessa situação. E para que a ponte seja equilibrada, isto é, que a tensão do ponto A ou o potencial do ponto A seja igual ao do ponto B, a queda de tensão entre A e o terra aqui é igual ao B e o terra, ou a queda de tensão entre esse ponto que eu estou aqui, a parte superior aqui, e o A, é igual à queda de tensão entre esse mesmo ponto e o B. Quer dizer, essa tensão é igual a essa e essa tensão é igual a essa. Aí a relação aqui é zero, a ponte está equilibrada. Tá certo? Agora, qual que é a condição dessa ponte estar equilibrada? O que é que tem que acontecer? Lembrando que o professor falou lá, ela vai estar equilibrada quando o produto dos resistores cruzados são iguais. Por exemplo, R1 vezes R3 é igual a R2 vezes esse valor do potenciômetro. Então, nesse circuito aqui, se eu quiser equilibrar essa ponte, observe que tem 3 resistores fixos e um potenciômetro. Basta eu ajustar esse potenciômetro aqui de tal forma que o produto aqui seja um igual ao outro, né? O produto dos cruzados sejam iguais. Né? Agora, imagina o seguinte, eu tenho uma ponte dessa. Né? Eu tenho aqui um resistor R2 desconhecido e R1 e R3 desconhecido. Eu sei só, aliás, eu tenho 2 conhecidos, R1 e R3, e o R2, eu não sei o valor. E esse R2 pode ser qualquer valor resistível. Pode ser uma célula que mede temperatura, que mede pressão, que mede iluminação, LDR, por exemplo. Quando eu ajustar esse potenciômetro, e estando medindo a tensão entre A e B, no momento que, ao ajustar aqui, a resultante aqui for nula, eu sei que o produto dos dois é igual. O produto de um pelo outro, o produto dos extremos é igual. Quer dizer, R1 vezes R3 é igual a R2 vezes o potenciômetro. O R1 vezes R3 eu sei o valor. Eu multiplico, dá o valor X. O potenciômetro eu vou saber o valor, é só medir. Tá certo? Aí, quando eu medir sabendo o valor dele e que o produto dele vezes o R2 é igual a R1 vezes R3, eu sei o valor do R2. Então, eu posso medir de forma indireta o valor do R2, medindo o valor que o potenciômetro deu, que ficou lá no potenciômetro. Agora, esse potenciômetro, ele pode ser um potenciômetro fixo, do jeito que está aqui, mas pode ser um circuito eletrônico de resistência variável, digitalmente. Então, quando eu coloco um circuito desse, né, e quero saber o valor dessa resistência aqui, né, e coloco o circuito para funcionar, né, quando chegar a zero aqui, vai ter uma indicação do valor digitalmente do potenciômetro, que fazendo uma conversão, usando o algoritmo lá determinado, eu sei o valor do R2. Né? Então, é uma maneira indireta ou uma maneira precisa de medir um componente desconhecido. Mas não só medir, né? Também promover acionamentos. Né? Mas vamos pensar no caso da medida. Né? Se eu tenho aqui um componente aqui variável e variar o potenciômetro aqui, né? Para cada valor que eu colocar ou acontecer do R2, o potenciômetro vai ter um valor. Então, quando eu estiver variando esse resistor, que pode ser um LDR, por exemplo,
o potenciômetro vai variar, mas eu vou estar sabendo qual é a medida do potenciômetro. Para cada valor aqui, eu tenho uma medida diferente. Aí eu posso fazer uma escala, seja analógica, né, uma escala de um medidor, ou pode ser uma situação digital, que vai me indicar o valor variável desse resistor, R2, tá certo? E, com isso, fazer o trabalho que eu quero, né? Tipo, a medida propriamente dita, um acionamento elétrico, tá certo? Bem, isso que eu estou falando é para dar uma visão ampla, né, de coisas relacionadas à ponte. Mas vamos colocar isso para funcionar. Primeiro, eu quero lembrar a vocês o que foi dado lá na teoria, que é o porquê da relação entre os resistores, isto é, por que ela vai ser equilibrada quando o produto dos extremos aqui for igual, né? Então, veja lá, só para lembrar o que você deu na teoria. A tensão do ponto A, isto é, a tensão de A em relação à Terra, ou a tensão desse ponto para esse aqui, ou a queda de tensão no potenciômetro, né, é dado por essa expressão aqui, ó. Vocês já viram, a relação relação de divisão de tensão. Você quer saber a tensão no componente, né, no caso da tensão VA, você pega a tensão da fonte V e multiplica pelo componente, né, lembram que é o Rx, lá que nós falamos na aula passada, e divide pela soma dos dois que estão em série. Né? Isto é, se eu quero saber a tensão nesse potenciômetro, eu pego a tensão nos extremos aqui, ó. Observe que o circuito é um circuito série que tem R1 e P. Então, num circuito série, se eu quero saber a tensão num dos componentes, eu pego a tensão aplicada, o V, multiplico pelo resistor no qual eu quero saber a tensão, que no caso é o P, e divido pela soma dos dois, do R1 mais o P, que está aqui, ó. A mesma coisa eu fiz do outro lado, para saber a tensão no ponto B em relação ao terra, eu pego a fonte, multiplico pelo R3 e divido pela soma do R2 com R3, é o que está aqui, ó. VB igual a tensão da fonte, que multiplica o R3 e divido pela soma do R2 pelo R3. Aí eu tenho a tensão do ponto B. A situação de equilíbrio, isto é, o potencial do A igual ao potencial do B, isto é, não há diferença de potencial. O voltímetro colocado aqui vai marcar zero, então, para isso acontecer, eu vou impor essa condição, VA igual a VB. E VA igual a VB, para que seja igual VA igual a VB, então eu faço essa expressão aqui igual a essa daqui. Fica dessa forma, ó. VA igual a VB. É isso? Como o V está nos dois lados da equação, eu tiro ele, eu corto ele. Então, some aqui o V. Aí vai ficar P sobre R1 mais RP, mais P, aliás, P sobre R1 mais P, aqui, ó, esse elemento aqui, ó, essa torre aqui, é igual a esse aqui, ó, R3 sobre R2 mais R3, está aqui, ó. Multiplicando o P por R2 mais R3, está aqui, ó, é igual a R3 que multiplica R1 mais P, está aqui, ó. Efetuando as multiplicações do parênteses, temos isso aqui, ó. PR2 mais PR3 é igual a R3 vezes R1 mais R3 vezes P. Está aí. Está aqui, ó. Está aqui mostrado. E no final, como o PR3 está dos dois lados, eu corto, fica isso aqui, ó. Na situação de equilíbrio, PR2 é igual a R1 vezes R3, isto é, PR2 é igual a R1 vezes R3, o produto dos braços, né, opostos, né, dos elementos opostos, aqui, é igual. Quer dizer, esse vezes esse é igual a esse. Aí ela está equilibrada. Então, toda vez que tiver essa situação, a ponte está equilibrada. E toda vez que eu colocar elementos ajustáveis de tal forma que promove esse equilíbrio, eu posso medir um valor, um dos valores. Certo? Então, veja bem, vamos testar isso aqui, ó. Vamos colocar essa ponte em equilíbrio. O que é colocar ela em equilíbrio? Ajustar o potenciômetro até que a tensão entre A e B seja zero. Não é isso? Primeiramente, qual o valor de tensão que eu devo colocar de A para a Terra e de B para a Terra? Esse voltímetro aqui, ó, vai indicar isso.
né? Então, quando esse valor for igual a esse, a diferença é zero. Então, pondo para simular aqui, ó, vamos mostrar, vou colocar aí na escala de 20, que eu estou usando a tensão lá de 7 volts. Veja bem, eu já ajustei aqui para o equilíbrio, cara. Estou usando a tensão de 7 volts, olha a fonte, aliás, 12 volts, desculpe, cara. Eu marquei aqui 12, então ela está fornecendo 12 volts. Então, daqui para cá é 12. E qual é o valor do potenciômetro que eu coloquei? Olha aqui, ó. O potenciômetro, o valor dele é 10K. 10K, tá vendo, cara? 10K. Né? E eu ajustei ele para 20,74%. Eu já dei uma mexida nos valores para ficar mais certinho, tá? Um potenciômetro de 10K ajustado para 20,74 tem uma resistência de 2,074K. Não é isso? Se eu multiplicar 2,74K vezes, fazer a multiplicação de 2,74 vezes 270, vai dar exatamente igual a 560 vezes 1K. Vocês podem confirmar aí. Tá certo? Nesse caso, a tensão deu zero lá. Deu esse menos aqui, nem sei por que está dando esse menos que esse simulador aqui, mas é zero, o importa é zero. Zero não é negativo nem positivo, né, gente? É zero, 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 zero. Entendeu? Então está dando zero. Mas se eu ajustar o potenciômetro para valores diferentes, por exemplo, aqui, ó, vai haver modificações, cara. Então eu tenho aqui uma tensão que muda, a tensão entre A e B que muda com o valor do potenciômetro. Quando ele está com 2,074, vou fazer de novo aqui, 2,74. Quando ele está com esse valor especificamente, a resultante é zero, mas só para esse valor. Qualquer valorzinho um pouquinho diferente já dá uma diferença na tensão. Se eu medir, por exemplo, o que esse outro medidor está fazendo? Ele está medindo a tensão de A para B. Se eu colocar ele aqui, ó, no B, ele está no A. Se colocar no B, vai dar o mesmo valor. Querem ver? Vamos lá. Eu vou mudar ele para o B, cara. Eu não gosto de mudar durante a aula, não, porque eu nunca acerto o lugar. Pronto, está lá. Então, tem que dar aquele valor, 9, alguma coisa, lá. 9,45. É porque os dois potenciais são iguais, né? Eu usei a mesma expressão para calcular a tensão de um lado e para calcular a tensão do outro, né? E fiz com que os dois valores fossem iguais. Então, a ponte está equilibrada. Isso que é uma ponte equilibrada. Observe que a menor diferença que eu colocar aqui, ó, no potenciômetro vai tirá-la do equilíbrio. Aqui, ó. Vamos mudar o valor um pouquinho. Só para vocês verem que ela vai sair do equilíbrio. Ó lá. Vou variar um pouquinho. Aqui, ó, já saiu do equilíbrio. Ó lá. Entendeu? Varia 1% dela, já deu uma variação de 0,41 volts. Quer dizer, mínimas variações já tiram ela do equilíbrio. E quando você tem um dispositivo sensível a mínimas variações, ele tem muita aplicação. Por quê? Porque ele indica pequenas variações, porque ele é sensível a pequenas variações. É uma característica da ponte de Wheatstone. Né? A outra característica que é importante também, vamos ver no circuito 2, é o seguinte, o que eu fiz aqui agora? É a mesma ponte, eu enchi de medidor aqui, o que eu fiz? Eu fiz uma conexão de um lado da ponte à outra, eu criei um caminho. Então, a ponte está efetiva aqui agora. Tá certo? É o mesmo circuito, que é a mesma ponte. Eu coloquei um resistor do ponto A para o ponto B e coloquei um medidor em série aqui para medir a corrente. Né? E vou ajustar o medidor, o potenciômetro, né? Desculpe, para o mesmo valor que eu tinha ajustado antes. Está aqui, conferir, vou pôr para simular e vou ajustar para 20,74 para dar aquele mesmo valor anterior. Aí a tensão foi zero, cara. Tensão zero e corrente zero. Aqui, observe que esse voltinho está ligado entre o A
e o B, do mesmo jeito que o circuito anterior, e que a corrente que passa por esse resistor é zero, e não tem como não ser zero, já que a tensão é zero. Então, na situação de equilíbrio, veja bem, esse medidor de cima, ele está ligado no ponto B, o medidor de baixo está ligado no ponto A. Observe que os dois estão com a mesma tensão, tá? Conceitualmente, se o ponto A em relação ao terra está com a mesma tensão do ponto B em relação à terra, a gente diz que os dois estão com o mesmo potencial relativo. Então, a diferença entre eles é zero, o que esse instrumento está mostrando. E sendo zero, não passa corrente pelo resistor, né? Agora, veja o detalhe. Vamos variar a fonte. Vou pôr 5 volts aqui, ó. Olha lá, o que mudou? A diferença continuou igual a zero. Só mudaram os valores de tensão no ponto A e no ponto B. Então, quando eu ajusto a fonte, eu vou pôr aqui no ajustável, no variável, né, a gente observa que, aqui, ó, vou variar a fonte. Agora ela está com 13 volts, mas olha aqui, eu vou ficar variando ela aqui, ó. Aqui, ó. O que está acontecendo? Estou variando a fonte. Os voltímetros que medem a fonte estão variando lá. Os dois estão sempre medindo o mesmo valor, que isto é, valores iguais. E a resultante é zero. Por quê? Porque a ponte está equilibrada. A ponte equilibrada, você pode pôr qualquer valor nela que a relação fica constante. Isto é, ela é insensível a variações da fonte. Você tem um circuito que te apresenta uma situação que não depende da fonte, significa que é um circuito que tem estabilidade. Porque, vou dar uma tossida aqui, com licença. Desculpe. Porque um dos elementos que promove instabilidade em circuitos eletrônicos é o fato da fonte ser instável, em alguns casos. Quando ela é instável, em circuitos analógicos, a instabilidade dela reflete variações do circuito. E se você tem circuitos que isso não ocorre, isso é mais recomendado. Então, você tem um circuito aqui que ele é sensor, que ele é medidor de resistências, que ele pode ser usado indiretamente para medir temperatura, para medir quantidade de luz, para medir pressão, peso, força, sei lá, qualquer grandeza física, que não depende do valor da fonte. Né? Você põe um valor, você mediu da mesma forma, põe o valor, mediu da mesma forma. Então, ele é bastante recomendado. Ele é bastante útil. Tá legal? Alguma pergunta, gente? Ficou claro e demonstrado a característica da ponte de Wheatstone. Ponte é ponte. Ponte de Wheatstone é ponte equilibrada. Tá certo? Ficou claro sim, professor. Oi? Pode falar, por favor. Ficou claro sim. Eu coloquei outras maneiras de simular aqui, gente. Ó. É o mesmo circuito, tá? Mas não há necessidade de a gente vê-lo, não. Eu queria aproveitar o seguinte, só para a gente praticar mais, já que isso é uma aula prática, eu coloquei no Moodle lá, não uma tarefa, mas um roteiro de aula. Vocês baixaram ele por acaso? É aquela planilha sobre ponte de Wheatstone? Exatamente, aquela planilha lá. Se vocês baixaram, pega ela aí agora. Se não baixaram, anota num papelzinho. Vamos fazer só uma experimentação aqui. Ó. Pela planilha, pede-se, por exemplo, para colocar a fonte, o circuito é esse aqui. Pede-se para colocar, deixa eu olhar lá, 12 volts. Lá na planilha tá. Não vai dar para fazer a planilha toda, mas não há necessidade não, tá? Vamos fazer. Aqui, ó, ajustei a tensão para 12 volts. E a primeira linha lá pede-se para colocar o R4 aberto. O R4 é esse potenciômetro aqui, esse resistor aqui, ó. R4 aberto, gente, é a mesma coisa de eu colocar esse medidor no off, não é isso? Vocês lembram da aula passada? Quando você coloca o medidor no off,
e está aberto. É como se eu tivesse tirado o fio daqui. Então, está aberto. Aí pede-se para colocar qual que é o valor do potenciômetro que promove o equilíbrio. Eu já adiantei aqui, coloquei ele aqui para vocês. Ó. Tá certo? Está equilibrado porque a tensão é zero. Tá legal? Está aí. Ó. Então, anotem esse valor do potenciômetro aí à direita, aí, ó, onde está P, esse valor aqui, ó, é 21% ou 20,74% ou 2,074 K. Tá? Depois nós vamos fazer o seguinte, pede para colocar o R4 igual a 100 ohms. Vamos fazer isso aqui. Ó. Vamos colocar 100 ohms aqui. Oi. E colocar ela em equilíbrio. Ela já estava em equilíbrio. Agora eu vou colocar um medidor aqui para medir a corrente. Olha aqui, ó. O que você vai colocar lá? É o mesmo valor, né? O ideal era ajustar esse potenciômetro até equilibrar e você chegar à mesma situação. Mas potenciômetro analógico em simulador, analógico não, potenciômetro em simulador é difícil a gente ajustar, quer ver? Digamos que eu tenho um valor qualquer aqui, ó. Aí, se tivéssemos lá no laboratório, o que eu iria fazer com vocês? Eu ia ficar ajustando o potenciômetro aqui até ela chegar no equilíbrio. Quando chegasse no equilíbrio... Ari, Oi, filha. só uma dúvida, você vai abrir esse roteiro de aula para tarefa para a gente entregar? Vou não. Mas é bom você anotar, sabe por quê, filho? É porque quando eu fazer o questionário, eu vou fazer algumas perguntas sobre esse assunto, baseado nessas medidas aqui. Entende? Ah, entendi. Tipo lá, colocando 12 volts na fonte. Por exemplo, considerando a fonte, uma ponte equilibrada com tais resistores e tal, para 12 volts e um resistor X, qual que seria o valor da corrente, por exemplo? Então, você tendo os dados, você responde a pergunta. Mas não vai sair a tarefa, não, tá legal? Esse bimestre eu não vou dar tarefa para você, não, é só questionário. Mas é bom sempre anotar. Até as observações que eu falo, né? Alguma coisa que eu falo assim, vocês vão rabiscando o caderno, dá para não esquecer. Senão vai acontecer igual aconteceu hoje. Eu perguntei, o que vocês lembram da ponte de Whitson? O nosso amigo respondeu que lembra, a palavra que vem na cabeça é equilíbrio. Mas tem muita coisa além do equilíbrio a se falar, né, gente? Pelo menos eu falei muita coisa, os professores lá da teoria falaram muita coisa, com certeza mesmo, né? Então, é importante anotar tudo. E ler também, né? Olha aqui, ó. Ajustando o potência... Oi, Chico. Pois não. Tenta clicar em cima do potenciômetro. Isso, vai na rodinha e vê, ela roda, vai na rodinha. E vai ajustando? Você quer que ponha até equilibrar? Não, o problema é que ele vai discreto, né? Ele vai num qualquer. Ele vai só com 2 casas decimais. Olha para você ver. Entendeu? É o que eu estava falando, Chico. No laboratório, você tem um potenciômetro lá que varia assim, finamente, né, com a posição do seu dedo, né? Aqui fica dando pulinho, né? Quando você vai ajustando, você não acerta exatamente o valor, não, cara? Então, por exemplo, eu quero equilibrar. Vai equilibrar quando esse voltímetro, esses dois aqui, esses dois instrumentos, marcar zero, né? Como que ele vai marcar zero certinho, né? Agora, ele aceita você digitar aí com 3, 4 casas decimal, o valor que você quiser. Por isso. Mas aí você já sabe o valor, né? Não, fala para você ir ajustando ele. Por exemplo, está entre 41 e 41,0001. Entendeu? Sim. Se você digitar, ele aceita. Se você digitar, né? É por isso que eu fiz isso aqui. Eu fiz isso aqui, Chico, 20,74, cara. Por isso que eu fiz isso. Eu fiz isso aqui, ó. Eu digitei, ele aceita. Isso aí é 2,074K. É o que equilibra.
pelo cálculo feito, é o que equilibra. Mas aí você tem que saber o valor para digitar. Exato. Quando você quer fazer passos aqui, ó, não tem como, cara. Qualquer mexida dentro do potencial, olha as variações que dá lá nele, olha lá. Não tem como, Mas, não. Desse jeito não dá. bolinha, Não é igual ao laboratório, não. Na bolinha você consegue um pouquinho melhor lá, mas não dá muita precisão, olha lá, tá vendo? Tá certo? Olha lá? Quase que eu consegui equilibrar. Olha lá, equilibrei quase, né? Aqui, mas está com 21. Bateu na Lá. trave, né? Bati na trave, raspou. Né? Pode dizer que está aceitável, né? Porque é 2,074 e está com 21%, cara. Veja lá, 21%. 21% de 10K é 2.100, né? 2.100 ohms, o correto seria 2.074. Mas vamos ver o que vocês me ajudam aí. Eu vou equilibrar, pô. Se bem que eu já equilibrei, né? Na realidade, essa tabelinha aqui está querendo mostrar, deixa eu fazer de novo, 20,74. Com isso, eu equilibrei a ponte pelo cálculo. Se eu mudar os valores dos resistores, ou qualquer um valor do resistor, eu tenho que mudar o valor do potencial para equilibrar. Né? Então, equilibrei a ponte conforme vocês podem vocês podem visualizar pelo medidor lá, os dois medidores, e as duas tensões aqui são iguais. Aí, quando eu vario o R4, por exemplo, nesse caso aqui, eu pus 100 ohms. Qual que é o valor do potenciômetro? É o mesmo valor, 2.074 ohms. Se eu usar um valor diferente do resistor, de carga, vamos chamar assim, conforme está na tabelinha lá, o próximo valor é 1K. Então, vou pôr 1K aqui. 1K. Oi? Mudei lá na tabelinha 1K. Qual que é o valor do potenciômetro? Obviamente é o mesmo, né, gente? Porque, olha aqui, 1K equilibrou lá. É uma experiência meio bobinha, né? Porque se a ponte está equilibrada, nós estamos partindo de trás para frente. Se a ponte está equilibrada, a tensão é zero. Se é zero, qualquer resistência que eu colocar aqui, ó, até um curto-circuito que eu colocar aqui, não modifica nada, porque ela está equilibrada. O ideal era o seguinte, você não estar com ela equilibrada, né, chefe? E coloca vários valores aqui, ó, um de cada vez, e vai ajustando o ponto até equilibrar. Você vai concluir que, não importa o valor da carga, ela sempre vai equilibrar com o mesmo valor do potenciômetro. Por quê? Porque o produto dos extremos é igual, é sempre igual. Entendeu? Para a situação de equilíbrio. Só vai equilibrar quando tiver essa situação, quando R1 vezes R3 é igual a R2 vezes o potenciômetro. Né? Aí se conclui o seguinte, independente do que você ligar na ponte, ela vai estar equilibrada nessa situação do produto, né? Aí você pode colocar qualquer coisa, mas qualquer variaçãozinha, entendeu? Outra coisa, isso independente da fonte, né? A tabelinha foi feita para 12 volts e para 7 volts e tal. Quer dizer, vamos fazer ela para 7 aqui, ó. Vou para ela no variável e ajustar aqui para 7 volts. Pronto, a fonte agora está com 7 volts, tá, gente? Observe o seguinte aqui, ó, mudar, os valores aqui mudaram. Aqui, ó. Vamos checar isso aqui? É interessante você checar. Por exemplo, você quer saber a tensão em R3. Como é que você calcula? Você pega os 7 volts, que é o extremo, multiplica pelo valor de R3, faz aí para mim, é 1K. Né? 7 volts vezes 1K. E divide pela soma dos dois aqui, ó, que é, deixa eu ver o R2, 270 mais 1K. Vai dar 5,51, concorda? Olha aí, faz a conta para mim aí, gente. 7 volts vezes 1K dividido por 1K mais 270 ohms. Dá isso aí mesmo, professor. Beleza. Né? Então, é a condição de equilíbrio, né? E isso é independente do R4 e da fonte. Né? Quando você muda a fonte, só muda esses valores aqui, à direita aqui. Só isso que muda. É a relação de divisão de tensão. Quer dizer, os valores da relação de divisão de tensão. Tá certo? Porque está equilibrado.
né? Agora, se você produzir variações nesses resistores aqui, ó, por exemplo, se eu ajustar o R2, digamos que eu passo ele para quanto aqui, ó? Vamos pôr aqui, ó, 560 ohms. Ela vai equilibrar de forma diferente. Aqui, ó, isso aqui está desequilibrada, cara. Tá vendo? Ela está desequilibrada porque os dois valores são diferentes. E quando ela está desequilibrada, o valor que vai existir entre os pontos é o maior menos o menor. Qual que é o maior que deu aqui? 5,26. O menor, 4,69. Um menos o outro, quanto que dá? Faz a continha para mim aí. 5,26 menos 4,69. 0,57. E está aqui, cara. Tá certo? Agora, observe se for o contrário. Aqui, ó. Aqui está 560 e aqui está 560, né? Que eu faça o contrário. Esse contrário, olha, eu vou fazer esse resistor ficar maior do que o de baixo, tá? Eu vou pôr 2K aqui, ó. 2K aqui. O que vai acontecer? A tensão de baixo ficou maior, concorda? Já estava maior, né, gente? Eu não lembro, não. Eu quero que o potencial de B fique maior, porque se o potencial de B ficar maior, a polaridade vai inverter, concorda? Porque eu estou medindo de A para B. A, vamos ver aqui, ó. O A, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui está medindo o B, está menor. O outro aqui, que está medindo, deixa eu ver aqui, deixa eu conferir, tá? Esse aqui está maior. Eu quero inverter. Tem que aumentar R3 e diminuir R2. Isso que eu ia verificar. Então, vou pôr aqui, por exemplo, sugere aí, Chico, 100 ohms. Pronto, 100 ohms. Aqui está 100K. Nossa, 100K, exagerei. É porque você não trocou a marcação do K, professor. É só trocar o K. O K, né? Agora é tarde. 560 ohms. E aqui embaixo... Não, você tem que trocar o K, senão vai dar 560K. Ó, essa tensão aqui, para ser maior que de cima, o resistor tem que ser maior. Aqui está 1K e aqui está... está em K. Oi? O R2 está na escala de K. Ô, rapaz, É isso. Quem falou aí? Você me desculpe, tá? Eu não entendi o que você falou, não. Você tá enxergando melhor do que eu. Eu não vi que o K estava lá como multiplicador, não. Desculpe aí, tá? Foi burrice minha, burrice mesmo. Né? Agora tá certo, não tá, cara? Ainda tá, agora tá beleza. Agora tá certo. Aqui, ó. Estava falando aqui, mas meu microfone estava desligado, Ari. Foi mal. Está ligeiramente maior, né? Então, essa tensão está maior que a outra, e ela não ficou negativa. Por quê? Ó, uma está 4, essa daqui, deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá, essa daqui está marcando esse valor, a de baixo. E a de cá, ó, cadê essa? Essa daqui, esse outro. Ó, essa daqui ainda está maior, ela tem que ser menor. Essa tem que ser menor. Para essa ser menor, eu vou diminuir essa aqui, ó. Esse resistor aqui, ó. Vou pôr bem menor. Vou pôr, digamos, 100 ohms. Não importa se está equilibrado ou não, tá, gente? Então, o que aconteceu aqui, ó? Acho que não aconteceu, não. Vocês que são mais espertos que eu... Não, tem que aumentar para diminuir. Esse aí tem que aumentar. Não falei que vocês são mais inteligentes que eu? 2K tá bom? Tá. Não, tem que ser 2K, porque o potencial está com 2K. Eu vou pôr 5K. Não. 5K. Pronto, agora ficou maior. Pronto. Mesmo assim, a diferença ficou pequenininha, né? Eu vou pôr maior ainda para ficar mais, digamos, evidente isso que nós estamos querendo mostrar aqui. Pronto, agora tá. Aí, um pouco diferente, mas tá diferente. Ó. Veja bem o que está acontecendo aqui. Depois dessa corrida para cá e para lá, ficou assim, a tensão A em relação à Terra, medida por esse voltímetro aqui, está com 3 volts.
A tensão do outro lado, medida por esse aqui, está com 4,1. Quer dizer, agora a tensão do lado B, o potencial do lado B é maior do que o potencial do lado. Continua sendo a diferença de um menos o outro, só que agora inverteu a polaridade. Ó. Isso é uma das coisas que a ponte de Wheatstone mostra para a gente. É a identificação da polaridade em função de uma relação de divisão de tensão. Está vendo? E isso também independe do valor da fonte. Aqui, vamos pôr 12 volts lá. Continua sendo a mesma situação. Um menos o outro com a polaridade do maior. Né? Vocês estão vendo, gente? Eu espero que esteja didaticamente claro, coisas relativas ao circuito, genericamente falando, é que a gente está mostrando para vocês utilizando a ponte de Wheatstone. Né? Por exemplo, relação de divisão tensão, potencial maior, menor, inversão da corrente, vai, entendeu? Então, é uma maneira assim, didática de mostrar para vocês características de circuitos, né? Circuitos de malhas, né? Divisão de tensão e tal. Né? Isso não tem a ver com a aplicação da ponte em si, mas didaticamente, para quem está estudando, estudar a ponte é interessante. Né? Então, digamos assim, para fechar esse assunto, eu perguntaria, vocês, lá na cabeça de vocês, tem alguma coisa a mais sobre ponte de Wheatstone que não seja equilíbrio? Que não seja a palavra equilíbrio? Eu espero que vocês tenham absorvido mais algumas informações para as cabecinhas de vocês aí, né? Que não seja só a palavra equilíbrio. Acho que com isso vocês vão até lembrar mais do que os professores de teoria falaram com vocês lá. Mas é uma das funções, né, de uma aula de laboratório, né? Tá certo? Vocês têm alguma pergunta a fazer, gente? Que eu já estou encerrando, se não tiverem. Ô, professor, você falou que você não vai fazer atividade mesmo? Esse bimestre eu não vou dar tarefa para vocês. Eu só dar questionário. Então, eu vou dar uns 4 questionários e depois tiro a média das notas dele. E os questionários são sempre baseados nas coisas que a gente fala aqui com vocês, né? Nas conclusões e tal. Então, sem muito problema, que o questionário facilita mais para correção, sabe? Tá certo? Certinho, professor. Então, um resumo geral aqui, ó, só para fechar. A ponte de Wheatstone é digamos assim, um macete, né, que a gente utiliza, né, ou é uma especificidade de circuito paralelo que a gente utiliza, né, para muitas vezes simplificar a análise do circuito, né, entender melhor os conceitos de análise de circuito, e na prática é utilizada onde? Por exemplo, em corrente contínua, para medir valores de corrente, de componentes, né, de forma precisa, independente do valor da fonte, desde que você use componentes de precisão, né, se os resistores forem precisos, né, o valor do potenciômetro que você medir, que pode ser medido de forma digital, vai indicar o valor de um dos resistores aqui, que poderia ser a incógnita do circuito. Por exemplo, se você tem o R1 e o R3, o R2 é incógnita, você ajusta o potenciômetro até equilibrar, e aí você determina de forma direta, com precisão, o valor do R2. Né? Em corrente alternada, que vocês vão ver no segundo ano, ela é muito utilizada para medir capacitância que é a característica de um capacitor, né? E indutância, que é a característica do indutor, né? Da mesma forma que resistência é do resistor. Os instrumentos que são usados, analógicos, são chamados de pontes. Existem as pontes analógicas, que são aparelhos que você vai ajustando até um certo ponto de equilíbrio, e nas escalas fica aparecendo o valor da indutância ou da capacitância. Lá no laboratório nosso tem. Mas atualmente é mais usado os digitais, tipo esse, com cara desse instrumento que vocês estão vendo aí, são pontes também. Lá dentro tem uma ponte, né, que faz essas conversões todas e faz as medidas todas. Basta você colocar um indutor, a bobina, né, no caso, ou o capacitor nos extremos, e ajustar a escala, ele vai indicar diretamente o valor.
Lá no terceiro ano, né, tem a sua aplicação maior nos controles, né, controle de temperatura, não é só controle, não, é acionador também, de temperatura, pressão, né, são controles, digamos assim, industriais, que medem alguma grandeza, né, peso, força, temperatura, iluminação, etc. Então, a ponte é extremamente usada e vocês vão ter essa oportunidade de usar durante o curso. Beleza? Acho que ponto final, né? Exatamente 9h40. Vai ser pontual, assim, parando a gravação. Não esquece de fazer chamada, não.